Olá, tudo bem? Aqui estamos iniciando mais uma aula no nosso canal e o assunto de hoje que a gente vai tratar vai ser pontuação. Uma parte, né, eu diria que a primeira aula é a respeito de pontuação. Por quê? Porque nesse momento vamos tratar apenas o ponto final, 2 pontos e principalmente sobre o hífen. É claro que aqui ainda teria ponto de exclamação, teria ponto de interrogação, teria 2 pontos, né? E nada disso a gente vai tratar nessa aula. Então, a princípio, a gente vai dedicar mais. Ponto final é algo mais simples de se tratar. Ponto final, 2 pontos. Agora, o hífen, eu diria que é um dos assuntos em que você deveria prestar mais atenção na hora de fazer a sua produção textual, porque em termos de ler esse assunto aqui, em termos da leitura, não tem problema, você não vai ter preocupação nenhuma em termos de ler, e sim de compreender o texto. Agora, na hora de você produzir o seu texto, aí sim você vai precisar conhecer um pouco mais sobre o mecanismo que a gente vai tratar nesse momento, tudo bem? Então vamos lá. A pontuação em si na língua, ela é uma forma, digamos assim, ou uma das possibilidades, das mais diversas possibilidades, da gente colocar através da escrita a questão da entonação da fala, além de tentar ajudar a expressão do pensamento, sentido, emoções, tornando mais clara e precisa a compreensão do texto como um todo. Por quê? Porque o texto é formado de emoções, de entonação. Um texto sem entonação, sem emoção, ele seria um texto totalmente robótico, e você não teria condições alguma de descobrir quando há uma exclamação, quando há uma interrogação, algo desse tipo. Você simplesmente ia ter uma mensagem totalmente em código, mas que seria até difícil de você descobrir o que tem nessa mensagem. Dependendo disso aí, do exemplo que a gente pode colocar sobre isso aí é quando os arqueólogos, por exemplo, ele encontra algum vestígio de linguagem antiga. Por quê? Porque naquele momento ali, só em ver a questão das letras de um determinado idioma, de uma determinada língua, e não descobrir algo a mais sobre ela, então fica perdido o que realmente ali aconteceu, qual o sentido da mensagem. E por isso que em todas as línguas se procura colocar através de sinais gráficos uma forma de tentar reconstruir os recursos específicos da língua falada. Então vamos lá. Primeiro que a gente vai tratar aqui é o ponto final. Então, o ponto final, na realidade, ele tanto é empregado basicamente para indicar o final de uma frase declarativa ou imperativa, né? Seja ela afirmativa ou negativa, que pode ser um período simples ou composto. Mas a gente também pode afirmar que o ponto final indica uma pausa máxima, delimita as frases de um texto, apontando o término do discurso. Ou aquele ponto em que a gente pode dizer que é ponto e continua também, né? Ponto seguido também, que é o que a gente colocou aqui. Na hora que a gente está explicando pontuação, aí a gente coloca ponto e continua depois dessa forma. Então, ponto e segue, não é o ponto final. O ponto final seria esse último aqui, quando a gente fala em língua falada, por exemplo, né? Então, as frases declarativas que a gente fala aqui, o que seria? Então, quando eu falo Felipe foi até a escola fazer a sua matrícula, ela é afirmativa, além de ser declarativa. Eu estou dizendo que Felipe realmente foi fazer na escola, e ela é afirmativa. Quando eu falo Camila não assistiu a aula de língua portuguesa hoje, então ela continua sendo declarativa, mas ela é negativa, ela não assistiu, né? Então isso aí que seria afirmativa. E as imperativas? As imperativas sempre dá aquela ideia de ordem, né? Sempre tem algo que a gente sabe que o modo imperativo é mais para isso. É quando dá aquela
um comando praticamente dito: venha pegar o seu certificado de conclusão aqui na escola. Então é afirmativa, porém imperativa: venha, né? Modo imperativo daqui. Não chegue atrasado na prova do simulado hoje à tarde. É negativo: não chegue. Estou dizendo para não chegar, mas esse chegue aí, ele está exatamente no modo imperativo. Então o ponto também ele é utilizado nas abreviaturas. Então veja aqui o caso: Sócrates viveu no século V a.C. Então tá aqui a abreviatura, né, do ponto de a.C. Trabalhei por 5 anos nas confecções Guararapes S.A. Então esse A de Sociedade Anônima. Peço que Vossa Excelência considere as provas apresentadas pelo meu cliente. Então Vossa Excelência. As possibilidades são várias em relação ao ponto. 2 pontos. Durante a construção dos textos serve para indicar uma pequena pausa no ritmo ou na entonação de uma frase que ainda não foi concluída. Os 2 pontos possuem a função básica de introduzir uma fala, uma citação, uma enumeração ou um esclarecimento ou explicação também. Então, vamos ver alguns casos para que a gente possa compreender melhor. Primeiro, para introduzir uma fala. Antes de iniciar a primeira rodada do torneio de xadrez, o árbitro avisou: todos os celulares desligados. Então, quer dizer, nesse momento que ele avisou, então aqui está a fala dele, você coloca 2 pontos, né? Todos os celulares desligados. Ao entrar na sala, o professor foi logo afirmando: 2 pontos. Muitos de vocês ficaram em recuperação. Então aqui introduz uma fala, certo? Para introduzir uma citação, o jornal Globo traz a seguinte manchete: média móvel de mortes fica abaixo de 400 pelo 3º dia. Celso Luft afirma o seguinte: pontuar bem é ter visão clara de estrutura do pensamento e da frase. Então, veja que aqui uma notícia que está no jornal, aqui uma fala de alguém, uma citação de alguém, certo? Para começar, uma enumeração. Quando eu falo enumeração, não necessariamente eu estou colocando a questão da numeração, que seria o primeiro, segundo, terceiro, e sim de uma sequência. Enumeração, uma sequência. Então veja bem, o corpo humano é dividido da seguinte forma: cabeça, tronco e membros. Então veja, eu estou dando uma ordem, e essa ordem, ela às vezes ela não pode ser quebrada, ela é única, ela é sistêmica. Então é uma enumeração. As palavras podem ser se subdividem em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Então, quer dizer, uma dessas 3 também é uma enumeração. Veja que em todos os casos eu coloquei o ponto, né? Tá aqui os 2 pontos, né? Em todas as 2, formando exatamente. A partir daí eu explico. Anteceder o exemplo, observação ou a nota. Aviso importante. Pronto, 2 pontos. Não se esqueça de apagar as luzes no final do expediente. O meio de transporte terrestre é mais utilizado, por exemplo, caminhão, ônibus. Então, aqui eu estou dizendo que é mais utilizado, e aí eu vou dar o exemplo que são esses meios de transporte, caminhões e ônibus. É claro que tem o automóvel, né, o carro pequeno, o automóvel também tem, mas aqui resolvi colocar esses 2 aqui, para ser entendido, tá ok? Então veja, o assunto sobre 2 pontos e ponto mesmo, não é muito extenso. Você pode ver inúmeros exemplos, mas não é extenso e é algo fácil de se entender. Porém, agora a gente vai tratar do hífen. O hífen se caracteriza como sinal gráfico que, assim como tantos outros, desempenha algumas funções próprias relacionadas a uma infinidade de circunstâncias linguísticas. Como, por exemplo, ligar palavras compostas, fazer a junção entre pronomes oblíquos e algumas formas verbais, representada pela mesóclise, pela íclise, separar as sílabas de determinado vocábulo, ligar algumas palavras precedidas de prefixo, entre outras, né? Aqui eu apenas coloquei alguns exemplos, porque as situações são as mais complexas possíveis. Não só a utilização do hífen, como também a sua não utilização, né? A gente sabe que aqui com o novo acordo ortográfico muitas coisas mudaram, mas essas mudanças elas também estão ligadas muito com a pronúncia, com a forma como você trata
essas palavras, principalmente na oralidade. Vou mostrar isso com mais calma também. Então vamos lá, porque muitas pessoas acham que é apenas questão de regras estilísticas, né? É apenas a questão da visão, de ficar uma coisa mais, como é que eu posso dizer assim, mais homogênea, tudo, mas que na realidade não é só isso, né? Isso aí seria uma explicação muito pequena. Então vamos lá. Usa-se hífen nas palavras compostas que possuem radicais ante, contra, entre, extra, infra, intra, sobre, supra, ultra, alto, neo, proto, pseudo, semi, super. Veja, a gente sempre vai falar de prefixo, né? Não, o sufixo em si, aqui no caso, não é importante. Assim, o prefixo, uma palavra que ela tem sempre um prefixo. E aí, como se comporta essa palavra junto com esse prefixo? Então, sempre o que a gente vai tratar aqui é de prefixo, né? Então, vamos lá. Nesses casos aqui, vamos ver os exemplos, né? Quando o elemento seguinte iniciar com H. Então, em todos esses casos, quando o próximo é um H, o H a gente sabe muito bem que ele, na maioria das palavras, ele vai ficar como se fosse um H mudo, principalmente quando ele está diante de uma vogal. Ele é mudo na língua portuguesa. Então é por isso que é também interessante. Vamos lá. Quando eu falo anti-herói, é porque eu não tenho como pronunciar anti-herói, sei lá, alguma coisa assim. A forma seria só essa, anti-herói. Então, se você, na hora da pronúncia, você fala anti-herói, então é bom que você coloca, né? É diferente de antítese, por exemplo, né? Então, anti-higiênico, extra-humano, sobre-humano, não é sobre-humano, não. Não tem como você juntar esse com o sobre-humano, como a gente quase fala rápido, não existe. É sobre-humano, neo-helênico, proto-histórico, pseudo-herói, super-homem. Você não tem como dizer super-homem. Não, está errado. Por quê? A não ser que homem, se fosse apenas com O e não com H, você poderia até dizer super-homem. E eu dizer, mas é super-homem. O certo é dessa forma. E é por isso que existe o hífen. Porque você tem que falar dessa forma. Se você falar super-homem, está falando de uma forma errada, segundo a norma padrão. Não se utiliza o hífen nas formações com prefixo des e in, nas quais o segundo elemento tiver perdido o H inicial. Então, quando você junta essas palavras, na hora de falar e esse H ele praticamente não existe mais, já perdeu, então você não precisa utilizar o hífen. Vamos lá. A gente sabe que a harmonia, humano, umidificar no caso aqui, hábil, aqui é humano de novo, habilitado, habilitação, e honrar, todos eles são com H. Mas na hora que você junta os prefixos des e in, o que acontece? Desarmonia. Por quê? Porque ficaria muito feio você falar desarmonia, certo? Então, desumano. Não, é diferente de anti-higiênico, é diferente de proto-histórico. Aqui pode falar muito bem de desarmonia, desumano, desumidificar, inábil. Você fala inhábil. Essa paradazinha no nosso canal também fonético, né? Fonológico, ele, sei lá, complica um pouco na nossa língua. Não dá. Inábil não fica legal. Inhumano, desabilitado, reabilitação, então reabilitação, desonrar, então é por isso que é desarmonia, desumano, desumidificar, inábil, inumano, desabilitado, reabilitação, desonrar. Então você junta e aí você pode ver o som do S como se fosse um Z, ou do N também normal, não tem problema, certo? Então isso aqui, nesse caso aqui, perde-se o H. Se perde o H, então você não usa o hífen, ok? Vamos para outra regrazinha aqui. O hífen passa a ser usado quando o prefixo terminar em vogal e a segunda palavra começa com a mesma vogal. Então veja bem,
eu tanto tenho o prefixo, ela termina com a vogal e a próxima palavra ela vai começar com a mesma vogal também. Então aqui, ó, anti-inflamatório. Então nesse caso eu não vou falar anti-inflamatório, não, é anti-inflamatório, anti-inflacionário. Micro-ônibus, não existe o micrônibus, é micro-ônibus. Micro-organismo, micro-ondas, contra-cheque, sobre-erguer. Então veja bem, nesses casos você fala desse jeito. Se você fala, então é necessário que o hífen ele esteja presente para que ele possa dar a ideia, né, de como isso acontece na oralidade. Então não é por acaso que se usa o hífen, tem muito a ver com isso. Na oralidade você não para, contra-cheque, você não diz contra-cheque de uma vez, como se só tivesse um A. Então é contra-cheque, né, contra-ataque. Então, contra-cheque, né, que eu encontrei contra-cheque aqui, meu Deus. Não é contra-cheque, gente. Contra-cheque já foi, é um outro caso. Contra-ataque, né? Porque contra-cheque é um prefixo terminado em vogal, mas a segunda palavra é com a consoante. Então, não entra aqui. Então, é contra-ataque, né? Quando eu vejo contra-cheque, é porque tá chegando a data, né, do pagamento, né? Já falta já aí menos de 15 dias, aí a gente já está pensando contra-cheque. Mas vamos para frente, né? Veja bem, no entanto, essa regra não se aplica para os prefixos co, pro, pré, ré. Veja que aqui pro e pré não estou colocando eles com acento agudo. É pro, pré, mas sem acento agudo, certo? Mesmo que a segunda palavra comece com a mesma vogal que termina o prefixo. Então, aqui é uma regra dessa exceção acima. Por quê? Porque quando eu falo culpar, reescrever, proótico, proinsulina, pré-eleger, pré-existência, reedição, reestruturar, coobrigar, coordenar, reencontrar e preestabelecer, nesses casos aqui, então eu não vou usar essa regra de cima. Então é interessante a gente saber. Primeiro, a maioria, você se tem, né, o prefixo termina com a vogal e a próxima palavra depois do prefixo ela tem a mesma vogal, coloca, com exceção a esses prefixos co, pro, pré e ré, tá ok? Então nesse caso aqui não precisa. Utilizamos o if quando o prefixo terminar em consoante e a segunda palavra começar com a mesma consoante do prefixo. Então nesse caso aqui o if também. Veja, subbibliotecário, interregional, super romântico, super resistente, subbase, hiperresistente, interracial, hiperrealista. Então, se você olhar aqui, esse caso aqui vai acontecer mais com Q, com R e com B. Sub, bibliotecário, base e tal, inter, que aí tem bastante, né? Então, nesses dois casos, que pode haver de outra forma, não sei. Mas se porventura estiver, eu não conheço, eu não estou lembrado aqui no momento, que vem, então você também vai colocar essa mesma regra aqui quando termina com a consoante o prefixo e começa a próxima palavra com a mesma consoante, tá ok? Com o prefixo sub, diante de palavra iniciada por R ou H, use-se Y também. Então veja bem, existe o prefixo e existe a palavra. Então, com sub, vamos lá. Sub-reino, sub-região, sub-reitor, sub-raça, sub-hepático, sub-hemisférico, sub-história, sub-rogar. Então veja que aqui sempre tem R. Aqui só apareceu com H esses três: hepático, hemisférico, histórico, mas existe mais também. Mas o que eu quero dizer é que nesse caso de sub, e aí na presença dessas duas letras, então você vai ter que colocar o traço, até porque veja como a gente está falando, sub-reino. A gente não está dizendo sub-reino, entendeu agora por quê? Se eu juntar vai ficar sub-região, sub-reitor, entendeu? É por isso que é sub-reitor, sub-raça. Não é sub-raça, é sub-raça. Então, devido a esses casos, a gente vai e coloca o hífen para que a pronúncia ela saia correta a partir do momento em que a gente
decodifique e vá fazer a leitura, tá ok? Diante dos prefixos, além, a quem, bem, ex, pós, pré, visto que aqui agora tem acento agudo, recém, sem, vice, usa-se if. Então vamos lá. Aqui tem pouco que eu coloquei: além mar, recém-casado, sem teto, vice-diretor, vice-presidente, pré-fabricado, pré-escola, pós-graduação. Veja que aqui, ó, pré-escola, pós-graduação é diferente quando a gente usa aqui proótico, por exemplo, pré-eleger, tá ok? Então é por isso que esse pré e esse pró aqui não é com acento agudo, não é. E nesse caso agora é com acento agudo. Então isso é bem interessante a gente também frisar na hora das regras. Essas regras é bom que você guarde todas elas e a partir daí possa aumentar cada vez mais, ver outras condições, porque aqui eu estudando algumas circunstâncias dentro da língua, mas existem muitas, existem muitas, que não dá para a gente explicar tudo aqui. Então dá para você, a partir daqui, do jeito que eu estou organizando, você passar a organizar também os seus exemplos, colocar as condições, a partir daí dar o exemplo, tá ok? Vamos aqui, também se utiliza o if diante de advérbios, bem ou mal, quando a segunda palavra for vogal ou H, certo? Bem ou mal, a segunda é vogal, a segunda é H, tem que ter. Por quê? Porque se eu não colocar entre mal acabado, não colocar, eu vou falar mal acabado, e mal acabado não existe. Mal-humorado vai ficar malhumorado, malhu, porque ele com H vai dar o som de lhá, né? Então, para não acontecer isso, a gente fala mal-humorado. Em alguns idiomas isso aqui nem existiria, porque na maioria dos idiomas mal só é mal com U, né? Com L é mal, esse L não jamais vai ter o som de U. Então, como existe na língua portuguesa, é por isso que a gente tem que falar. Mal intencionado vai ficar mal intencionado, mal agradecido. Eu vejo pessoas falando mal agradecido, é igual mal ouvido e fala mal ouvido, né? Ó, bem-aventurado, se você juntar aí vai ficar bem-aventurado, esse vai ficar um bar, e aí não existe essa estrada. Bem-estar não existe, então é por isso que é bem-aventurado, bem-estar, mal afortunado, bem empregado. Então, só em você prestar atenção de como se pronuncia essas palavras, você já dá para ter uma noção que se ela vai ter hífen ou não. Então, está muito ligado a questão do hífen com isso, com a pronúncia, como você vai falar a palavra, tá ok? Vamos lá. Com os prefixos circo e pan, diante de palavras iniciadas por vogal, M, N ou H, emprega-se também o hífen, certo? Como assim? Veja, aqui tem vogal, M, N ou H. Vamos lá. Circunadjacente, vogal. Pan-americano. Muitas vezes eu mesmo já falei pan-americano, mas isso é pan-americano. Circun-hospitalar, ó, H, certo? Pan-helenismo, H. Circunnavegação, o N, como eu falei aqui, ó, navegação. Pan-negritude. Circunmeridiano. Pan mágico, aqui está mais circo, né? E pan, pronto. Então, muitas palavras dessas no dia a dia a gente já nem usa muito. Pan mágico, quem é que usou até hoje, né? Mas tem na língua portuguesa. Pan negritude, circunnavegação. Circunnavegação a gente tá vendo por aí. Então, veja, são palavras que existem na língua, algumas não são tão usadas, outras sim, mas a gente tem que citar esse exemplo, tá ok? Vamos para frente. O hífen encontra-se relacionado a casos relativos à ínclise e à mesóclise. Então, isso aqui é mais um estudo da língua que a gente deve dar uma aula só sobre isso, né? Vocês devem estudar a parte. Não é o conteúdo para essa aula. Mas, mesmo assim, eu trouxe poucos exemplos, mas trouxe. Amá-lo, dar-te-ei, entreguei-lhe, admirá-lo. Estudem mais, entendeu? Ênclise e mesóclise. Estudem, porque também é um assunto interessante. Mas não é o conteúdo dessa aula de hoje. Usa-se o hífen mediante o sufixo de origem tupi-guarani, terminados em açu, guaçu, mirim.
Existem muitos, mas aqui eu apenas trouxe alguns para que vocês tenham ideia. Aqui agora é interessante eu falar, por exemplo, nós temos duas cidades aqui no Rio Grande do Norte. A gente tem Parnamirim e tem Ceará-Mirim. Por que Ceará-Mirim ela tem hífen e Parnamirim não tem? Primeiro, porque Ceará, a gente sabe muito bem que é uma palavra que você conhece a língua portuguesa, assim como capim, assim como amoré e assim como cajá. Você apenas está colocando mirim, açu, guaçu, né? Nesses casos. Então, aqui é um dos casos em que a gente vai trabalhar sufixo. Eu acredito que o único caso, né? Porque você tem uma palavra na língua portuguesa junto com uma palavra indígena depois. Só que Parnamirim, ela é tudo junto, porque eu pergunto o seguinte: você conhece o que significa na língua portuguesa Parna? Não. Parnaso você sabe, mas Parna você sabe? Não. Então, como essa palavra praticamente não existe, é apenas uma parte de palavra, algo desse tipo assim, então ela é uma palavra completa, Parnamirim, assim como é só mirim. Existem várias outras também que a gente trabalha assim, sem ter essa Itapé-mirim, por exemplo. Itapé-mirim são duas palavras indígenas, né? Tem o Ita também, Itapé e também mirim, então tá uma só. Então nesse caso é por isso que não tem. Agora Ceará, mirim, um Ceará pequeno, digamos assim, então nesse caso a gente vê a necessidade sim, tá ok? Não se utiliza mais o hífen quando o prefixo terminar em vogal e a segunda palavra começar com vogal diferente. Então veja bem, termina em vogal, mas a segunda é vogal, mas não é vogal igual o radical. É uma vogal diferente. Como assim? Auto termina com O, aprendizagem começa com A. Auto termina com O, estima começa com E. Co-edição, co-autor, infraestrutura, semi-analfabeto, anti-aéreo, autoajuda, agroindustrial, plurianual, pseudo-artista, intraocular. Então veja bem, nesses casos aí é junto, autoaprendizagem, autoestima, coedição, coautor. Veja que quando você junta elas, não dá nenhum problema de formar uma sílaba que seja difícil de se pronunciar, ou juntar o LH, por exemplo, para dar uma outra sílaba, um outro fonema. Não existe nada disso. Então você passa a ver algo normal, semi-analfabeto, pseudo-artista, intraocular, sem problema algum, ok? A mesma regra anterior vale para os prefixos terminados em vogal e a segunda palavra iniciada com a letra, gente, aqui não é letra maiúscula, e sim com uma consoante, tá ok? Começar, porque tem uma hora que a gente fica meio doido aqui. Essa letra maiúscula que você está lendo aqui não é letra maiúscula. Letra maiúscula não tem como pode ser vogal, e sim com a letra consoante, tá ok? Então veja bem, vogal e aí a segunda é consoante. Vamos ver esse caso aqui. Anticoncepcional, veja, é vogal, uma radical, mas a palavra que está junto com ela, né, já que é uma palavra composta, concepcional é exatamente uma consoante. Antivírus, contra-cheque, pronto, contra-cheque está aqui. Eu estava falando lá em cima, mas lá em cima só entra contra-ataque, né? Aqui o contra-cheque não precisaria do hífen de forma alguma. Contra-proposta, sobrenatural, microbiologia, autocontrole, ultradireita. Então essa regra aqui ele é até fácil. Agora cuidado, essa maiúscula aqui não é maiúscula, na verdade é uma letra consoante, tá ok? O emprego do hífen ainda permanece em palavras compostas que não contêm elemento de ligação, nos substantivos compostos que perderam sua significação individual, como também naqueles que designam espécie botânica, zoológica, algo desse tipo. E aqui a gente botou vários exemplos, né? Amarelo claro, bem TV,
conta-gotas. Por quê? Porque na realidade o bem-te-vi, quando você separa, nesse caso aí não vai ter sentido algum delas em si, não tem, entendeu? Amarelo claro é um amarelo, mas amarelo já é uma cor, claro, né? Não tem conta-gotas, a gente sabe que é algo que o conta-gotas muita gente nem conhece, mas existe ainda remédios que você pega uma partezinha que tem na tampa e você espreme para que a gota saia. Então conta-gotas, né? Ou o próprio na tampa, o próprio como é que se diz, a embalagem mesmo, o frasco em si, você tem que espremer para sair essa gota, como é o caso do colírio, por exemplo, né? Tem um conta-gotas, guarda-costas, erva doce. Pronto, a erva doce aqui a gente pode dizer que está dentro da botânica, está dentro também, é uma espécie, né? Daqui, aí vem caneta tinteiro, couve-flor também, pau de sebo, cheiro verde, bem me quer. Aí vem segunda-feira, arco-íris. Segunda-feira também porque se você separar vai ser uma segunda-feira. Essa feira então é que vai acontecer em algum lugar. Mas não é isso que a gente fala. Segunda-feira é um dia e ela já está como segunda-feira. Ela não se separa mais. Arco-íris, primeiro-ministro, primeira-dama, cor-de-rosa, pé de meia, né? Então essas palavras elas estão dentro de um desses casos aqui. Já perderam a significação individual. Não adianta você olhar para ela individualmente porque não dá certo. Ela é o composto por completo. Então por isso é que tem que ter o hífen. Não se usa mais o hífen em locuções substantivas, adjetivas, pronominais, verbais, adverbiais, propositivas, prepositivas ou conjuntivas e em palavras compostas por elementos de conexão. O que é isso? Aqui está. Esses casos aí, antes do acordo ortográfico, eles tinham café com leite, tinha hífen, camisa de força, fim de semana, sala de jantar, dia a dia, mão de obra, frente a frente, passo a passo, cara a cara, olho no olho, no caso. Então tudo isso eles consideravam como se fosse essa regra de cima, né? Erva doce, bem-te-vi, né? Couve-flor, pau de sebo. E quando na realidade não é, isso aqui é uma outra coisa. Então nesse caso aqui são locuções também, né? Que café com leite, porque é um café que é servido com leite, então já não tem mais como sair. Ou é café puro ou é café com leite, tipo assim, camisa de força, né? Então é algo que dentro da língua é como se formasse, a locução substantiva é como se fosse, mesmo que seja adjetivo alguma coisa, que fosse uma palavra só, né? Ela tem aquele sentido. A sala de jantar, porque é a sala de jantar mesmo, não é uma outra sala qualquer. Passo a passo, que já vem também do latim para e passo também. Então quer dizer, é algo que só funciona junto e ela é compreendida dessa forma. Você não tem como colocar ela de outra forma, tá ok? Quando a segunda palavra começar com R ou S, depois de um prefixo terminado em vogal, retira-se o hífen e essas consoantes são duplicadas. Então veja bem, o que é que eu estou dizendo aqui? O prefixo em si, ele termina em vogal, prefixo, certo? Só que a palavra que vem, ela começa com R ou com S. Então nesse caso, então não coloca o hífen e fica isso aqui, ó. Antirreligioso, certo? Então antirreligioso, você pode dizer de uma vez, você precisa dessa parada antirreligioso. Não, então você pode antirreligioso. Então para não ficar antirreligioso, porque se você botar só um R não funciona, se eu colocar o I vai ficar antirreligioso, dá uma parada, e essa parada demorada não necessita, porque eu posso falar direto, antirreligioso. Se eu não dobro o R, vai ficar antirreligioso, e não é re, não é re. Antirracismo, antissocial. Então antissocial, se eu coloco direto sem dobrar, vai ficar antissocial. Zo, esse S vai ter som de Z. E não é só. Então antissemita, a mesma coisa. Autossugestão, autorretrato, autossuficiente, neorrealismo, ultra sofisticado, ultrassom, microrregião, microsegundo, contra-regra,
contra-reforma, contrassenso, supra-sumo. Então veja bem, isso aqui é uma das regras que a gente tanto falar, a gente nem nota. A gente nem nota que existem duas palavras juntas. Na maioria das vezes a gente acha que é uma só mesmo, ultrassom. Pronto. Ultrassom é um ultrassom, ultrassonografia, sei lá. Mas você não percebe que aí tem duas palavras, né? Que sonham uma coisa e que outra é outra, por exemplo. Isso faz parte da língua, só que na realidade existe sim um radical e existe também, no caso um prefixo, existe uma palavra. Suficiente é uma coisa, auto é outra. Auto é de si mesmo, autorretrato, autossuficiente, autossugestão, né? Então essas palavras assim a gente tem que prestar muita atenção. Nesse caso, só dobra o R ou S. Agora, o radical, né? Aqui no caso o prefixo, ele tem que terminar em vogal, ok? Vamos lá. Não se usa o hífen quando o prefixo terminar em vogal e o segundo elemento começa por consoante diferente de RS. Então veja bem, aqui RS a gente já sabe que dobra, mas aqui é como se fosse uma continuação dessa regra aqui, porque antinatural, anteprojeto, contra-cheque, de novo aqui, olha, ok, geopolítica, semicírculo, biodegradável, geociência, metalinguística. Então geociência, porque aqui ó, todos os prefixos estão terminando com vogal. Geo, contra, geo, meta, ante, bio, semi, ante, então todos eles estão terminando com vogal. Só que a próxima palavra está vindo com consoante. E aí nesse caso você pode juntar muito bem, porque não está dando problema na fonética, você está pronunciando corretamente, você não está fazendo nenhum esforço a mais no seu aparelho fonético-fonológico. Então, por isso é que as palavras elas podem muito bem. Semicírculo, não precisa dizer semicírculo, não é semicírculo. Veja que flui normalmente, ok? O hífen não deve ser usado quando o prefixo termina em consoante e a segunda palavra começa por vogal ou uma consoante diferente. Como assim? Quando eu falo hiperativo, eu não preciso dizer hiperativo. Se eu falasse assim, eu ia colocar o hífen. Eu falo hiperativo. Então, nesse caso, o R, que é hiper, junto com A, ele vai dar horário normal, hiperativo, certo? Hipertenso, interurbano. Então, toda vez que ele tiver uma vogal, depois não tem problema, ela vai dar o som normal. Subemprego, isso aqui é uma das coisas que subemprego e subestimar são duas palavras em que a gente quase, sei lá, subemprego é difícil a gente levar mais a sério, a gente nota que tem algo errado, porque subemprego fica subemprego. Existem outras palavras também que isso acontece também, entendeu? Mas é assim mesmo. Superpopulação, interescolar, superaquecimento, intermunicipal. Então, ó, superaquecimento, superaquecimento. Eu não preciso dar essa parada. Se eu parasse, colocava o hífen. Como eu não paro, eu posso emendar. E aí a questão da fonética vai para a forma mais, como é que eu posso dizer assim, mais fácil, para que você possa utilizar o seu canal também, né? Fonético fonológico. Então o Rá é mais fácil. Superaquecimento, super, eu falo só super, mas no lugar quando eu junto com o A, supera, esse Rá é automático, tá ok? Não se usa o hífen com o advérbio mal quando o segundo elemento começar com consoante. Então veja bem, se começar não precisa, porque mal dormido, mal governo, mal vestido, mal sucedido, mal gerido, mal falado, mal cozido, mal sabido. É diferente como eu falo de mal agradecido, né? Porque senão vai ficar mal agradecido. Aqui nesse caso, como não tem a presença de vogal depois e sim de uma consoante, essa forma, né, essa junção
de sílaba não vai existir, né? Mal falado, mas se fosse mal agradecido, aí sim teria, porque senão ia ficar mal agradecido, e essa palavra não existe na língua portuguesa. Se existisse, seria uma outra coisa, né? E não o que realmente a gente gostaria de falar aqui nesse momento. Usa-se o if nas palavras compostas que possuem as unidades sintagmáticas sem, além, a quem, recém, ex, pós, pré, pro, vice e bem. Então, nesse caso aqui, ó, são muitos que eu coloquei aqui. Então, sem cerimônia, sem vergonha, sem terra, sem futuro. Recém-formado, recém-casado, recém-nascido, recém-contratado. Ex-aluno, ex-sócio, pós-graduação, pós-operatório, pré-vestibular, pré-adolescente, pré-história, pré-temporada. Prolabore, pró-reitor, pró-arte, além-mar, vice-diretor, vice-líder, vice-rei, vice-campeão, bem-humorado, bem-estar, bem-criado e bem-nascido. Bem aqui também interessante porque o M junto com o alto vogal ela pode fazer má, meme, momu. Então nesse caso, se eu não coloco, vai ficar bem-estar, bem-estar. E essa palavra não existe. E mais uma vez falando, se existisse, não era isso aí que eu estava falando, né? Pós-operatório também é quase a mesma coisa. Se eu junto vai ficar pós-operatório, entendeu? E não é essa a ideia. Então é por isso que nesse caso a gente tem que separar, tá ok? E a forma de a gente pronunciar é essa: bem-humorado, vice-diretor. A gente dá essa parada. Não se utiliza o if em palavras que possuem os prefixos bi, tri, tetra, penta, hexa, hélio, hidro, homo, etc. E aí aqui a gente está bicampeão. A gente fala bicampeão, mas a gente fala bicampeão. Não existe a parada. Bimestral, bidirecional, bienal, tridimensional, trimestral, triênio, tetracampeão, tetraplégico, pentacampeão, pentágono, helioporto, hidromassagem, hidrocefalia, heliopatia, heliocêntrico, hipocondríaco, essa é uma das palavras que eu tenho dificuldade de falar, homossexual, tridimensional, bipolaridade. Então veja que nesse caso a pronúncia ela flua normalmente junto com a outra palavra. Então nesse caso não há necessidade de você separar. É diferente de bem-estar, bem-humorado, bem-criado, que a gente está vendo aqui, bem-nascido, né? Nesse caso não, vai com normal, né? Quando eu falo hidrocefalia, pronto, hidrocefalia, normal, então não tem problema de falar, tá ok? Então hoje o que a gente queria mostrar para os senhores, principalmente sobre o hífen, porque a questão do ponto e depois dos pontos é algo muito fácil, né? É só prestar atenção mesmo na própria leitura, a gente vai compreender. No momento que você está também treinando, né, na hora que você está exercitando a sua produção textual, também no instante você vai compreender como colocar o ponto, como colocar os dois pontos. Porém, a gente está vendo aqui que o hífen, eu coloquei alguns exemplos. Na realidade, são muitas as formas como eles acontecem aqui. As funções são várias. Aqui eu também citei apenas 4 funções, mas na hora de exemplificar, a gente vê que vai aqui da letra A, por exemplo, até a letra OP, por aí, nem sei, foi longe aqui, né? A gente vai até a letra T, né? Quando na realidade isso aqui ele demonstra apenas o que? Metade do que se pode acontecer. Existem muitas outras situações em que nesse momento aqui nessa aula não coloquei para que ela também não fique muito extensa. Você precisa compreender e a partir daí a gente vai passando para outra aula, tá ok? Então essa é a nossa aula. Se você tem dúvida de qualquer outro assunto, procure também na playlist, estude, pratique e veja como ela também funciona dentro da língua, entendeu? Junto com todas essas aulas que a gente vai colocando passo a passo, você pode também implementar exemplos, você pode criar frases, você pode criar situações em que a partir daí você possa estudar dentro da língua portuguesa, tá ok? Então
Por hoje é só e até a próxima.